A malária é uma doença muito comum em algumas regiões do Brasil, em especial na região norte, e é muito importante saber fazer o diagnóstico dessa doença, porque nem sempre você vai encontrar imagens como essa numa lâmina de verdade de malária. Essa não é uma imagem real, não. Isso aqui é uma coisa que você vê muito em livro e provavelmente foi feita a partir do diagnóstico por meio de uma lâmina de hemograma. Mas afinal, como que é de verdade uma lâmina de malária? Existe uma coloração específica e não é panótipo e não é nenhuma dessas colorações que a gente usa na hematologia, por exemplo. Então vamos juntos para o laboratório para aprender a fazer diagnóstico de malária de verdade, a real. Vamos embora? Microloucos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Oliveira, esse é o canal da Microlab, um ambiente para a gente aprender sobre microbiologia, sobre fazer uma jornada juntos para se tornar um analista de impacto, se possível, usando a microbiologia como porta de entrada para o mercado de trabalho. Eu sempre falo que de alguns anos para cá, a microbiologia tem se tornado uma ótima oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Porém, nem todo mundo sabe microbiologia. E essa é a nossa função aqui, ensinar para você. Então, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e pega esse vídeo e dá um joinha para ele. Assim, esse vídeo vai ser entregue para mais pessoas que estejam pesquisando sobre malária, por exemplo, e que de fato aprenderão no vídeo de hoje a fazer diagnóstico. Porém, eu preciso te alertar que esse vídeo é muito curtinho e ele não é tudo que você precisa saber sobre malária. E eu te faço um convite. Aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado tem um link para a nossa plataforma, para a nossa comunidade, para você conhecer. Tem alguns cursos que são gratuitos, mas tem alguns cursos que também são pagos e que têm certificado reconhecido para você compreender todo o universo da microbiologia e trilhar a jornada de um analista de impacto de verdade. Se você é estudante ou profissional da área de saúde, em especial analistas clínicos, assina a nossa comunidade, vai valer muito a pena para você, eu tenho certeza absoluta. Para quem não conhece, a comunidade é como se fosse uma Netflix, só que de cursos. Então você pode fazer quantos cursos você quiser, às vezes você começa um, não gosta, pula para outro, né? E você pode seguir, trilhar o seu caminho, fazer sua jornada dentro da microbiologia. Cada curso tem um certificado e você pode acessar esse certificado assim que concluir o curso. Mas sem mais delongas, pega o seu jaleco e vem comigo que a gente vai fazer uma aula prática sobre como fazer diagnóstico de malária. Antes de falar sobre o diagnóstico laboratorial dessa infecção parasitária, é muito importante a gente introduzir para você conhecer um pouquinho mais sobre essa infecção e até mesmo outras formas de fazer diagnóstico. Muitas pessoas acham que é só pelo microscópio e não é. Segura aí que eu vou te falar isso até o final desse vídeo. Para quem não sabe, a malária é uma infecção extremamente comum, né? Uma infecção parasitária muito comum em algumas regiões do Brasil, em especial na região norte. A gente conhece 4 espécies de plasmódio que são capazes de causar a infecção, malária propriamente dita. Lembrando que em algumas regiões ela pode ter outro nome, tá? Como maleito, febres, em especial aí por questões de comunicações mais locais. Como não se conhecia sobre as doenças no passado, falava-se que era febre, até porque malária causa uma febre doida, né? E apenas uma curiosidade aqui, malária, o nome malária, vem porque no passado se acreditava que a doença era trazida pelo mau ar. Então, malária. Mas quais são as 4 espécies de plasmódio que podem causar malária? Primeiro, plasmódio falciparum é a mais complicada, em especial em crianças, causa muito óbito e é muito comum malária, né? Você ter complicações no sistema nervoso central. O segundo, plasmódio vivax ou vivax, como você quiser chamar, tá? É a segunda espécie mais comum e, em especial, existem condições geoepidemiológicas muito específicas. E uma terceira curiosidade importante é que em Roraima você não vê com frequência, pelo menos não se via, né, o plasmódio malari, que é a terceira espécie. Já nos estados do Amazonas e do Pará você consegue encontrar em pessoas com malária sendo causada por plasmódio malari. Por fim, a 4ª espécie, plasmódio oval, né, ovale, como se escreve,
ela não é encontrada no Brasil, só no continente africano. E essa é uma doença originária de lá. A doença é transmitida por um mosquito, né, pela picadinha de um mosquito fêmea conhecida como Anopheles. E existem várias formas de se diagnosticar a malária. A mais comum é verdade, é a forma que a gente usa o microscópio, onde você faz um exame que chama gota espessa e você usa uma coloração específica, que entre os corantes inclui azul de metileno, que vai fazer a desemoglobinização dos eritrócitos, tirando a hemoglobina, para deixar o eritrócito bem clarinho e você conseguir enxergar os plasmódios ali dentro das células. E um segundo corante complemento é o Giemsa. Essas lâminas tradicionais que você vê em livros são lâminas de hemograma. É muito comum você fazer diagnóstico de malária quando você tem um flag no hemograma e você faz a leitura da lâmina e encontra ali alguns plasmódios. Mas essa lâmina não é a lâmina que se faz em regiões endêmicas. Agora vai uma segunda curiosidade. É possível fazer diagnóstico imunológico. Eu estou falando de diagnósticos rápidos, eu não vou falar de diagnósticos moleculares, tá? Porque é complexo demais e não se vê todos os dias. A gente tem que ser prático aqui. Embora seja muito importante para estudos epidemiológicos, inclusive. Uma outra forma de fazer diagnóstico, como eu falei agora há pouco, é o diagnóstico por imunocromatografia. Existe um kit de sabonetinho, tipo de HIV, onde você faz os exames ali e ele dá as diferenças de alguns plasmódios, em especial Vivax e Falciparum, num cassete de kit de teste rápido. Então essa é uma forma bem rápida de fazer também e que muitas vezes em algumas regiões não tem luz e aí não consegue fazer a microscopia, né, a pesquisa ativa do plasmódio ali. Então, essa é uma forma bem legal de se fazer, inclusive o próprio Ministério da Saúde oferece isso. Agora que eu te dei várias dicas sobre a doença propriamente dita, a gente precisa aprender a fazer o diagnóstico. Vamos embora para o microscópio? Primeira lâmina que você vai ver é uma lâmina de malária que foi observada através de um hemograma que apresenta um flag e a gente observou aqui as estruturas do plasmódio nessa lâmina. Observe, vamos lá. Lembrando que essas lâminas são as mesmas lâminas que nós usamos para a leitura dos nossos cursos do Microclass, que é a nossa comunidade. Então, o conteúdo que você vai ter lá é muito mais aprofundado do que o que a gente está fazendo aqui, porque não dá tempo de falar tudo, beleza? Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer na descrição dessa aula. Aqui a gente tem, por exemplo, vários hemácias, né? Inclusive alguns equinócitos, né? A gente consegue observar bem e você consegue observar esses pontinhos. Esses pontinhos são os famosos anéisinhos, né? Do plasmódio. Plasmodium falciparum, ele geralmente tem um anelzinho perfeito. Você consegue ver perfeitamente redondo com o cristalzinho, que na verdade é o material genético, né? Então você vê com mais facilidade. Eu vou tentar achar algumas estruturas ainda melhores para ver aqui, tá? Pronto, ó. Aqui a gente já tem vários. Dentro desses eritrócitos aqui, ó, a gente tem várias estruturas de plasmódio, tá? O que é o plasmódio? É essa estrutura que você está vendo aqui dentro. Vou dar um zoom maior para você ver ainda melhor. Ó, isso é um anelzinho, né? Isso é um plasmódium, tá? Um plasmódium falciparum. Ele está dentro de uma hemácia que está parecendo um pastelzinho, né? A gente consegue observar aqui. Então, isso aqui é um plasmódium, tá bom? Aqui tem dois anéis dentro de duas células, né? Vou falar o nome correto, dentro de uma hemácia, tá? Aqui, ó, provavelmente, vou tentar dar um zoom melhor. Aqui, provavelmente, é um esquizonte, né? Ó, essa hemácia, que tem vários ali dentro, é um estágio, né, da reprodução deles, né? Reprodução assexuada, que é no nosso corpo. A reprodução sexuada, onde há o encontro do macro e do microgametócito de plasmódio, é dentro do mosquito, tá bom? Isso, inclusive, é questão de concurso, viu, pessoal? Olha que legal saber disso. Aqui tem mais, né, estruturas de plasmódio. Então, essa é uma lâmina da vida do livro, né? Os livros que você vê só mostram lâminas assim. Mas se você for trabalhar numa área indígena, por exemplo, ou se você for trabalhar com diagnóstico de malária em regiões endêmicas, como que é feito a visualização? Vou mostrar na prática, presta atenção. Observa a diferença dessa lâmina. Aqui é uma lâmina feita pela gota espessa, feita a primeira parte da coloração para tirar, na verdade, a hemoglobina das hemácias e evidenciar os plasmódios ali dentro das células. Basicamente, todos esses pontinhos pequenos que você está vendo são plasmódios. Alguns a gente nem vê quando a gente tem as hemácias ali coradas,
porque eles ficam escondidos dentro da célula. Quando a gente faz a desemoglobinização, a gente vê eles melhor, tá? Então, observe, tem um monte de leucócito, né? Então, um processo parasitário, né, infeccioso aqui intenso e muitos anéisinhos, ó. Vou dar um zoom para você ver melhor. Assim não dá para ter uma noção muito grande, não. Observe aqui, ó, a quantidade de plasmódios que nós temos. Todos esses anéisinhos que você vê aí, ó, são os plasmódios, tá? Ó, todos mesmo, tá? Ó, muito tomado. O diagnóstico de malária, ele é informado em cruzes, então facilmente isso aqui seriam pelo menos 3 ou 4 cruzes. Do lado desse leucócito tem um anelzinho perfeito, tá observando? Olha que lindo. Não, todos esses anéisinhos, ó, todos esses pontinhos. Tem gente que não conhece e acha que é plaqueta. Não é, é plasmódio. Observa aqui, ó. Tá, ó. Observa. Olha que legal, vou apontar para você. Tem um macrófago grandão aqui e logo ao lado dele tem uma hemácia que não está característica vermelha, redonda como a gente conhece, porque ela foi desemoglobinizada, então ela não está mais vermelha. Só fica uma mancha rosa lá no fundo. E com isso evidenciou vários plasmódios, como esse perfeito que a gente está vendo aqui, ó. Esse aqui é um trofozoito de Plasmodium falciparum. Viu como é que é uma lâmina de verdade? Viu como que a gente tem uma noção geral sobre o diagnóstico de malária? Isso aqui é uma introdução para você conhecer. Eu te convido para conhecer o Microclass, a nossa comunidade para aprender a fazer não só diagnóstico de malária, mas também a ter acesso a dezenas de outros cursos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você e no primeiro comentário fixado, tá? E como bônus para você, eu vou deixar aqui, ó, na descrição dessa aula um mini atlas de parasitologia para você conhecer mais sobre os parasitas que aparecem com frequência na rotina do laboratório de análises clínicas. Vem fazer parte dessa jornada de analistas clínicos de impacto. A gente pode usar a microbiologia como ferramenta e como porta de entrada para o mercado de trabalho. Te espero no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau.